Fala pessoal, aqui Massa Pai, Vida com Cavalos. Hoje o Filosofando é de uma forma diferente. Estamos aqui eu e o George. George é meu parceiro na construção aí da nossa página. É o cara que fica por trás das câmeras. Hoje ele resolveu aparecer, né? Bora trocar ideia. E a gente vai conversar aqui sobre o tema esse mesmo, a vida com os cavalos, né? E aí, o Jorge vai falar um pouquinho aí, como é que é a história dele com os cavalos, e a gente vai trocar uma ideia. Fala aí, Jorge, como é que é a tua história aí com pessoal, os cavalos? Cara, a maioria das pessoas, a minha história começou quando eu criança, né? Eu nasci em Ubajara, interiorzão aí. Interior do Ceará, né? E aí, quando eu era criança, a gente morava naquela época ali, tinha aquelas portas de girar, né? E aí, porque tem a ver essa lance da porta? Todo domingo tinha um senhor que, em frente à minha casa, tinha uma árvore. E todo domingo o senhor amarrava um cavalo lá nessa árvore. E aí eu, pequenininho, subia ali naquela porta e ficava ali olhando aquela história ali do cavalo. Aquela coisa pra mim era um ser assim extraordinário ali pra mim. E aí começou nessa coisa assim, quando criança, né, vendo aquelas coisas assim do cavalo. E aí no Bajara mesmo, fui crescendo. E aí com os primos, a gente começava a brincar ali com os cavalos do pessoal do sítio, da cidade. E aí, cara, a gente veio pra Fortaleza, né? Seguir a vida normal. E aí a gente esqueceu essa coisa de cavalo, né? A vida totalmente urbana. E aquela coisa muito cidade. Foi vivendo a vida, tocando normal. E aí, como foi agora, mais ou menos uns 2 anos, a gente Pandemia, foi, né? veio a pandemia, aquela coisa louca toda e tal. A gente foi morar agora em Taitinga, né? A gente saiu de Fortaleza, foi morar em Taitinga, eu e minha família, esposa, 3 filhos e tal. E aí, cara, lá onde a gente, né, localizou a casa, muito mato, muito sítio. E aí eu comecei a ver uma galera andando de cavalo, passando de cavalo. E aí aconteceu um negócio engraçado, assim, de repente veio aquele sentimento, assim, por cavalo, De novo, como né? se fosse Renasceu, né? uma nostalgia, sei lá. E aí aquela coisa assim, aí eu comecei a pesquisar, rapaz, corri no Google, né? Primeira coisa que a gente faz, corri no Google, comecei a pesquisar coisas de cavalo e comecei a ver algumas coisas. Aí conheci a UC nessa história, Uhum. botei no YouTube. E engraçado, a primeira coisa que eu botei no Google foi o quanto custa um cavalo. Hum. Aí eu, macho, deixa quieto, vamos tentar viver esse negócio. Aí fui pesquisando. Aí, curiosidade, né? Eu coloquei lá no YouTube. Comecei a pesquisar esse lance de o que é que um cavalo come, quanto que gasta, como é que é isso, como é que é aquilo. Aí eu achei a UC, né? Que acho que todo mundo, muita gente conhece aí, né? Uhum. E aí eu comecei a consumir ali os conteúdos, né? O Aloysio e tal. E, cara, achei muito legal. E aí, nesse negócio de procura, de internet, eu achei lá o Júlio, né? Escola de Na cavaleiros, né? Escola de Cavaleiros, Que a gente se conheceu que lá, a né? gente se conheceu lá, né? Uhum. E aí, no auge da pandemia mesmo ali, tudo fechado, aquela coisa louca, aquele absurdo. Aí eu comecei a ir pra lá, ia às tardes pra lá, Eu me lembro. trocava umas ideias, eu comecei a montar. E começou também esse negócio de internet, né, na época. E comecei, eu já fazia esse lance de internet já um pouquinho antes, para um trabalho que eu faço, né? Minha profissão mesmo é música, né? Sempre trabalhei com isso há muitos anos, e aí eu fazia esse lance de marketing. E aí eu comecei a fazer esse lance de marketing digital, comecei a estudar umas coisas e comecei a direcionar para o cavalo. Uhum. E aí a gente, né, se conheceu lá, começamos a trocar as ideias, né? Uhum. E cara, legal que eu tava me lembrando agora, o primeiro cavalo que eu montei foi o Royal. Assim, Então você montou logo o melhor cavalo né? daqui do estado do Ceará, né? A primeira Certo. vez, né? É verdade. Mais bem treinado. Cara, acho que um dia vocês saíram pra cavalgar lá e aí eu cheguei, vocês não estavam, aí eu fiquei lá esperando. Né? E o Royal,
um cavalo assim, não é porque é teu não, mas é um cavalo massa, professor, manso, né? Uhum. E assim, eu tinha montado quando criança, desde então nunca mais tinha passado, como a galera disse, passou a perna, né? É. E aí eu lembro lá que acho que foi o Júlio, né, mas cara, dá uma volta aí e tal, não sei o quê. Aí montei lá no Royal, aí, né, começou toda aquela coisa, aquela paixão. E aí, cara, a gente tá aí, né? Estamos aí trocando essas ideias com o lance do cavalo e tentando aprender, né? É. Tentando viver. E aí a gente foi trabalhando nessa história, né? Eu fazia já uns conteúdos, né, pra internet. Tu Acabou fazia umas coisas de assistindo. YouTube, né? Era, fazia umas coisas pro YouTube, tinha feito umas coisas pro Instagram, né? Mas aí aquela coisa bem mais simples, mesmo, né? Que eu não sabia como fazer. E aí a gente foi conversando a respeito disso, né? Dessa história de, cara, tu me chamou, se não me engano, tu me chamou e falou, cara, essa tua página é legal, dá pra gente fazer uns conteúdos melhor, dá pra fazer um negócio mais legal, né? E a gente chegou e começamos a fazer, né? E entrar nessa história aí de vida com cavalo, né? Esse negócio de vida com cavalo também, cara, a frase em si, né? Vida com cavalo, eu peguei da UC também. Roubei do Aloysio a ideia. Ah, você tem muita coisa UC legal. É muita coisa legal lá, cara. E assim, eu fiz uma viagem pra lá, fiz um curso e quando eu fui na época lá, todo mundo que fazia o gestão de equinocultura, Uhum. quando o Instagram tava começando na época, foi 2015, não lembro bem, e eles postavam tudo que eles estavam fazendo lá na UC e colocavam vida com cavalo, hashtag vida com cavalo. Eu achei legal. Só que teve um tempo que eu achava que não era pra mim, porque eu entendia que vida com cavalo é o cara que é profissional do cavalo. Então eu achava que não era pra mim, não sou profissional, não. Isso aí não é uma coisa que é muito pra mim. Um cara né? que vive exclusivo, né? Achava que eu relacionava a isso, né? Ah, esse nome é muito legal. Só que na verdade não é viver do cavalo, né? É viver com o cavalo. Quando eu entendi que a palavra com significava estar junto, né? Colado. Estar junto, colado, aí foi onde eu comecei a assumir a frase para mim mesmo, e dizer, cara, essa frase é para mim, vida com cavalos é para qualquer pessoa que vive com o cavalo, seja um competidor, seja um amador como eu, seja qualquer pessoa que não convive, tem um cavalo no sítio ou na casa de alguém, mas se ele vive com o cavalo, essa frase ela encaixa. Aí na época fiz uma tatuagem no braço, que era uma foto minha com o cavalo, e coloquei isso, né? Vida com o cavalo na tatuagem. E ficou. Legal. E aí quando tu me falou na construção da página, a primeira coisa que eu pensei foi isso, cara, é vida com o cavalo. Então, mas tu lembra que eu comecei a fazer os vídeos com o Júlio lá na Escola de Cavaleiros, né? E aí eu cheguei uma vez pra ti, ei, mas cara, quiser fazer uns vídeos aí, alguma coisa. Aí tu, não, né, não muito minha praia, ficou me relutou, né? Não, claro. sei o quê. Tipo, é normal, todo mundo tem esse lance Todo mundo tem esse lance, de não queria aparecer não queria na câmera, aparecer, né? E tal. Uhum. Aí, beleza, tá bom. Ah, cara, se precisar de alguma coisa, a gente vai trocando ideia, né? Aí eu lembro que que aí eu pensei numa ideia, né? Te falei, cara, vamos pensar aqui em construir uma página, um negócio. Uma página de interação, né? Como a gente falou, cara, uma página. O que vai rolar nessa página? Aí lembra que eu falei assim, cara, eu não quero ficar preso nesse negócio, não quero estar toda hora fazendo história, não gosto, né? E aí tu fala assim, não, mas não precisa fazer isso não, a gente faz umas gravações de vez em quando, faz uns vídeos legais e tal, né? E a gente pode usar postagens de coisas que a gente acha legal, que a gente até começou assim, a gente tinha conteúdo, assim, né? E a gente começou a postar, pegar o conteúdo dos outros, pegar coisa da própria UC e postar, pegava né? uns vídeos pegava de cavalo de revista, por aí, rios e divulgando lojas também, a gente divulgando lojas, divulgando um monte de coisa. E tudo era conteúdo que a gente não tinha conteúdo próprio, né? E aí foi quando a gente começou a gravar alguns vídeos já ainda lá na Escola de Cavaleiro, né? A gente fez uns 2 ou 3 lá. Depois eu acabei vindo pra cá e aí o negócio ficou mais legal, né? Porque aqui a gente tem mais espaço, né, pra fazer, né? A gente tem mais espaço pra fazer. E assim, é só a gente, né? Aqui é nosso, a gente pode fazer do jeito que quiser, a hora que quiser. Pode. Cara, não tá atrapalhando ninguém que tá fazendo aula, não tem atrapalhar nada, né? É o nosso espaço, né?
Cara, assim, pra mim, eu que tô começando, tu já tá com tempo nessa história com cavalo, mano? Cara, eu monto cavalo desde 2007, Então tem o quê? 10 anos, 15 anos, né? 10, 15, 15 anos. muito tempo. Aproximadamente 15 anos. Cara, eu comecei ontem, né? Comecei essa jornada com ontem. Um ano mais ou Então, menos. assim, tem muita coisa que eu não sei, que eu tô aprendendo bastante aqui com o Márcio. Cara, e esse Né? negócio de eu não sei, né? Olha só, quando eu comecei a montar cavalo, eu pensava assim, ó. Cara, com 5 anos eu vou saber montar cavalo bem pra caramba. Aí passaram 5 anos E não é. e eu não sabia. Aí eu falei, não, Ou 10. depois de 5 anos, aí eu mudei a ideia. Disse, não, agora mais 10 anos, com 15, eu vou saber montar cavalo. Aí agora eu cheguei nesses 15 anos, Não sabe. continuo achando que não sei montar cavalo. E agora na minha cabeça eu pensei, cara, é mais uns 15 anos pra frente para eu aprender a montar cavalo. Mas cada cavalo, quanto mais você vai entrando nesse mundo, principalmente da equitação, do horsemanship, né? Quanto mais você vai aprofundando, mais você descobre que tem muita coisa para aprender. E eu acho que tu tá percebendo isso, né? Sim. Cada dia que passa, tu Cara, vem aqui, aprende uma coisinha nova, foi né? muito Hoje legal, passamos aí uma situação hoje aí, né? aconteceu um negócio faixa branca. Cara. Cavalo foi mexer com a bandeirinha perto do Royal. O Royal tomou um Eu susto tava. do tamanho do mundo. Tinha uma bandeirinha aqui do Brasil, né? Ali, perto da árvore ali, bem perto do Royal. E eu tava selando o cavalo. E aí eu tava fazendo uns vídeos aqui, aí eu pensei, não, vou pegar aqui a bandeira, aí fui pra ali. Aí ele ficou, né, ficou ligado na bandeira, fui lá pra trás, ele ficou ligado. E aí eu vim pra cá E botou a bandeira tipo, na frente dele. Né, não falta de conhecimento ou atenção mesmo, né? E aí eu botei a bandeira e como é que chama? O cara estirou, né? Ele estirou, explodiu, saiu correndo. Saiu correndo aí. E ainda bem que a cela já tava bem postada, né? E aí correu pra dentro da baia. Eu fiquei com vergonha. Mas acabou dando certo. É, mas, cara, essas coisas aí. Não, mas deixa eu falar. A gente falar disso, Ó, né? deixa eu completar aqui a ideia. Porque aí eu tava pensando esse lance de aprender, né? Toma aí uma Coca-Cola, gelada. E era o café, né? Já esfriou. Vai. Só que assim, eu comecei a pesquisar e o lance da internet, eu acho que isso ajuda muito hoje, né? Para poder as pessoas pesquisarem. Mas também tem um risco, né? Às vezes você pode cair numa informação que não é legal. Né? Então assim, eu tive não sorte, mas também de ter achado ao ser, né? Assim, primeiro uma das coisas que eu encontrei e me identifiquei assim para aprender, né? A maioria das pessoas que vai pro cavalo, ela vai com uma paixão, geralmente da infância, foi o meu caso também. O meu caso, acho que a maioria de todo mundo. A maioria apaixonada desde menino. Assim, ó, quando eu pensei nesse negócio do cavalo, eu só queria esse lance, né? Acho que a palavra vida com cavalos expressa muito. Eu queria conviver, me conectar, eu queria ir para um lugar que eu pudesse ter contato, me aproximar. Eu não tinha assim a pretensão de fazer esporte nem nada. Engraçado, né? Tu vê essa coisa de conhecimento. Na minha cabeça, eu só visualizava vaquejada. Era o que eu sabia. Era o que eu achava, né? Era o que eu achava que tinha, mas por causa de uma realidade que eu estava inserido do passado, né? Quando criança. Uhum. Mas aí eu fui nesse pouco tempo aprendendo muita coisa lá com o Júlio e aprendendo muita coisa contigo aqui. Eu fui vendo que o cavalo tem muita coisa. Né, tem muita possibilidade. É um mundo. Porque eu acho que a jornada é legal porque não tem fim, cara. Não sei se tu gosta. Isso é real. Porque dá a ideia assim, você vai chegar num ponto. Que vai parar, né? Aí você para e agora você perdeu o propósito. E o massa do cavalo é que não tem fim, cara. É uma jornada que só começa. É uma vida, cara. Não tem fim. É uma vida. Isso é legal. Se você se dedicar mesmo e tiver interesse, é uma vida. Aliás, uma vida você não dá conta. Em uma vida você não dá conta. Tem uma frase do Nuno que ele fala, né? Que com 60 anos de idade, né, o maior cavaleiro aí, é considerado o maior cavaleiro aí do século XX. Ele fala, com 60 anos, ele diz assim, que pena que agora eu comecei a entender o cavalo e eu não tenho mais tempo para aprender. Né? Inclusive tem um livro, como é o nome do livro? Tem 7 livros publicados.
7 livros. Podia depois colocar aí, né? Uns É, comentários depois a para o gente- pessoal ver depois desses É. livros. É legal. Sim, esse negócio, né? Vale O cara entra no cavalo por 2 motivos. Um, geralmente, paixão de infância, né? Que foi o meu caso, é o teu caso da maioria. Conviveu na infância, ficou aquela paixão e adulto vai atrás, né? E outra grande parte é por causa do esporte. O cara já entra no cavalo por um esporte específico. Aqui no Nordeste é o quê? Vaquejada. Então o cara entra no cavalo para correr vaquejada, né? Mas não é só isso que tem, né, cara? Não é só o esporte. Então, existe muita coisa para você fazer a cavalo. Não, e no cavalgar, esporte tem. é, Aí, ó. aprender sobre o cavalo, Pois é. aprender a equitação, né? Não, e só complementando, aí o que? Aí eu fui vendo que tem 3 tambores, tem rédeas, tem o várias rancho coisas. short, tem o carroça, tem muita coisa. Tem a equitação. Tem muita A coisa. equitação que tem que se aprender. Equitação. Aprender a montar, aprender a ter postura, aprender a usar as mãos, as ajudas, as pernas, as esporas. Para que serve a rédea, o que é rédea de dentro, o que é rédea de fora. Tudo isso aí é aprendizado. Isso é Você legal. tem com o cavalo, que você não precisa especificamente praticar um esporte para aprender, né? Você pode aprender, basta ter acesso a um cavalo e estudar, né? Estudar, ler, ver vídeo, ter um professor, esse tipo de coisa. Que é o que eu hoje faço, né, cara? Porque eu já pratiquei vários esportes a cavalo. Não sou um bom competidor, não tenho muito essa veia da competição. Gosto mais do cavalo do que dos esportes. Sempre gostei mais do cavalo. Acho que a maioria dos esportes agride o cavalo ou fisicamente ou moralmente. Quando não agride fisicamente, agride moralmente. Isso até é meio polêmico falar isso, mas eu acredito que é real, né? É. A maioria. O cara entra na pista para ganhar, cara. Ele não entra ali. Ah, meu cavalo não está pronto para fazer um rollback. O boi voltou e eu não preparei ele para fazer um rollback. Na hora que o cara tá ali, que tem um troféu, que ele tá brigando por um troféu, ele não quer saber disso não. Ele vai na boca do cavalo e vai bater espora e vai puxar e ele vai fazer um rollback sem nunca ter feito na vida. Vai pela brutalidade mesmo, né? Que é o que acontece na maioria dos esportes, em geral. Todos. A grande maioria acontece essas coisas. Então, eu acho que tem muita coisa bacana para fazer com o cavalo além do esporte. Agora, a pessoa tem que gostar de cavalo, né? Porque tem gente que fala que gosta do cavalo, mas às vezes o cara gosta mesmo do esporte. Gosta mesmo do ego, de estar montado, de ter um cavalo bonito, né? Tem muita questão do ego, né, cara? Muita questão do ego, né? O ego, a pessoa se achar muito porque monta cavalo, né? Tem essa coisa do cara dominar, né? Se o cara monta no cavalo. É porque é um bicho que atrai muita atenção, né? O cavalo atrai muita atenção. Essa conexão com o ser humano. E aonde se passa um cavalo, as pessoas, né, ficam, o cavalo chama muita atenção. Então tem muita gente que usa o cavalo para atrair atenção, né? É usar mesmo o cavalo isso daí, né? Não é estar com o cavalo, é estar usando o cavalo só para aparecer, vamos dizer assim, né? Principalmente que a gente vê muito em cavalgada também, né, cara? Galera, né, tá nem aí com o cavalo, tá bebendo cerveja, uma caixa de som. Já vi muita coisa doida por aí. Mas fala que gosta de cavalo, né? Fala que gosta de cavalo. Cara, quando eu era criança também, assim, eu via umas coisas que eu achava estranho, assim, né? Às vezes eu me lembro, assim, mas essa consciência do cara viver com o cavalo, cara, nunca parou pra pensar. Que é o lance do horsemanship, né? Essa expressão. Faz parte, né? Essa expressão que a gente escuta muito, horsemanship, que é o relacionamento com o cavalo. Na verdade, assim, tem uma coisa que eu também estamos aqui filosofando, né? Eu vi uma palavra do padre Fábio de Mello falando sobre pessoas, né? E ele falando assim, que as pessoas que te amam de verdade, elas gostam da tua inutilidade. O que ele quer dizer com isso? Que você não precisa ser útil, não precisa dar nada em troca para aquela pessoa gostar de você. Ela gosta de você porque ela gosta de você, tá? Então, por exemplo, minha mãe tem 86 anos de idade. Minha mãe não faz mais nada, ela não trabalha mais, ela não costura uma roupa para mim, ela não faz uma comida para mim, não, mas eu amo ela, entendeu? Então, quando você gosta do cavalo, eu puxo muita coisa pro cavalo, né, das coisas que eu vejo. Se você gosta realmente do cavalo, ele não precisa ser um campeão, ele não precisa ser lindo, ele não precisa ser um top de raça, ele não precisa ser caro, nada disso. Ele precisa ser ele.
cavalo. Se você gosta de cavalo, você gosta da inutilidade dele. É lógico que todo mundo quer ter um campeão. Todo mundo quer se vangloriar e dizer, ah, meu cavalo é o campeão disso, é o campeão daquilo. É o ego, né? Mas na verdade, se você gosta de cavalo, do animal cavalo, você vai gostar da inutilidade dele. Ou seja, se ele for um inútil, mesmo assim você vai gostar dele. É. E aí é um sentimento Mas diferente. interessante. Totalmente diferente, né? Você muda a visão. Sim, pois é, cara. E aí a pergunta, né, que eu sempre me faço, né? Eu acho que tu também já deve ter se perguntado isso, né? Por que, né, o cavalo, né, cara? Por que que a gente escolheu o cavalo, né, cara? Porque isso é uma coisa mais simples, né, cara? Andar de bicicleta, nadar. Tem gente que Skate. tem outros hobbies aí. Skate, Andar moto. de skate, moto, tudo coisa mais fácil, né? Pegou ali a bicicleta, guarda na garagem, não come, É. não bebe, não tem cólica. Passou assim, vai perguntar dá pro cara trabalho. que. Vai perguntar pro cara que anda, né? Mas assim, o lance do cavalo é porque é um ser vivo, né, cara? Tem um desafio do ser vivo. Cara, tem uma coisa que eu penso, eu sou músico, né? Comecei minha jornada na música com 11 anos de idade. Então, de lá pra cá, muita coisa venho fazendo e me profissionalizei. Minha profissão mesmo era isso, né? Tocar e tal. E Toca aí, João Gomes? não, ainda não, mas vai chegar lá. É, então quando você tocar João É. Gomes, eu vou dizer que você é músico mesmo. Vai dar certo. Aí, cara, é o seguinte, é porque ele tá falando sempre que eu toco violoncelo, né? É, explica aí que tipo de música. Cara, tu não, é é. o seguinte, eu toco violoncelo, Música clássica. né? Música clássica, pegada mais casamento, cerimônia. E aí é muito difícil a galera pedindo João Gomes, né? Porque eu não tô lá, se eu tivesse Né? pedido João Gomes. É, tu pode fazer, tu renovar teus votos, né? É. Aí tu pede o Gomes. Cara, mas tem um lance que eu penso em relação à música. Já filosofei assim pra galera, meio estranha, mas assim, eu acho que eu não escolhi. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que tu escolheu ser músico? Porque na minha família não tinha ninguém antes. Uhum. Geralmente a gente tem aquela coisa que o pai era, né? Uhum. Aí o filho vai passando aquela coisa. E eu não tinha isso. Então, assim, eu costumo dizer que a música me escolheu. E eu acho, cara, que com o cavalo é a mesma coisa. É um negócio assim, se parar pra pensar pela essa ótica, tipo assim, o cavalo escolheu a gente pra gente estar aqui com eles. Muito louco isso aí, não? É. Ao mesmo, é um privilégio do caramba, porque a gente está aqui de tarde, tá aí, ó. A gente está aqui usufruindo desse momento. Tem muitas pessoas que gostariam de ter essa oportunidade. Com não- certeza, não um tem, momento né, desse cara? aqui fantástico, né? Maravilhoso. Eu Muita acho gente gostaria que- de estar aqui e não pode. Eu acho que pra Cafezinho mim, quente. cafezinho quente. Eu acho que pra mim, cara, isso é riqueza. Isso é riqueza. Então eu certeza. penso assim, cara. Eu acho que o cavalo me escolheu. Assim, uma pegada aqui bem filosofando. É bem filosófico mesmo, né? Pois é, cara, acho que deu, né? Tá bom, né? Tem massa, tem um assunto bom. legal aí. Vamos marcar outras vezes. Vamos fazer mais né? vezes, Eu trocar tava fazendo filosofando sempre sozinho, né? Escolhia um tema, um texto, alguma coisa. A gente pode também marcar aí outras vezes para Legal. fazer. Legal. Eu acho E que é bacana. isso aí. Cara, você que achou massa aqui esse bate-papo, tiver alguma ideia, alguma dúvida, Manda aí pra depois gente. coloca no comentário. Pode sugerir uns assuntos Uhum. e pode participar também, né, cara? Claro, A gente, a né, gente pode faz também. uma live, chama, A gente chama pode fazer uma live, chamar uma chama pessoa para você. participar, né? e depois coloca aí no comentário desse bate-papo que a gente fez aqui, o que mais te chamou a atenção, o que mais que fez você se conectar sobre esse lance de vida com cavalo. E é isso. Vamos pra cima. Vida com cavalos. Vida com cavalos. Vida com cavalos. Valeu.